Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Esse é o Tataverso, eu sou Thalita Shimamura e se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque você não é um zumbi, mas quer saber o que eu tenho a dizer sobre o Black Summer. Você conhece Black Summer? Se você não conhece, eu vou te apresentar agora. Black Summer é uma série que está disponível lá na Locadora Vermelha e tem duas temporadas. A primeira temporada saiu em 2019 e a segunda 2021. As duas temporadas contêm 8 episódios cada e é dos mesmos criadores de Z Nation. É o Cal Schafer e o John Rhimes, da produtora Asylum. A história acompanha o dilema de Rose, que foi separada de sua filha, e parte em uma jornada para reencontrá-la. Nesse meio tempo, ela encontra outros sobreviventes e, juntamente com eles, enfrenta esse novo mundo hostil para chegar no seu objetivo. Primeiramente, eu gostaria de informar que esse seriado não é para qualquer pessoa. Ele contém aí umas cenas bem grotescas, cenas de suicídio, violência, né? É bem destacado, é bem enfatizado aqui. Nem sempre essa violência parte dos zumbis. Às vezes essa violência parte dos seres humanos. Se você gosta de Walking Dead, eu acho que certamente você vai gostar de Black Summer, porque eles têm uma certa semelhança nas histórias. Eles trabalham com a realidade, eles trabalham se trata também de pessoas, se trata de zumbis, mas se trata de pessoas também. E a reação que elas têm durante um apocalipse zumbi. Eu acho a premissa dele é bem clichê. É o início do apocalipse zumbi. Até ele me lembrou muito o spin-off de The Walking Dead. Mas, na minha opinião, ele é muito melhor. Ele é melhor em atuação. A história ela é bem mais sólida. É, e você não sente monotonia em estar acompanhando a história. Por nenhum momento você sente sono, porque a história é muito bem contada, é muito bem desenvolvida. Diferente do spin-off e diferente do próprio seriado The Walking Dead, o seriado ele não trabalha com diálogos expositivos. Então, muitas vezes cabe ao telespectador observar e analisar para poder entender tudo aquilo que está acontecendo. O seriado ele é repleto de cenas, de situações tensas, de tirar o fôlego. E retrata esse apocalipse com uma forma bem realista. É bem do jeito que eu imagino que seja um verdadeiro apocalipse zumbi. A partir desse momento, eu vou fazer uma análise mais profunda. Então, se você não assistiu ainda o seriado e não quer saber mais sobre ele, né? Eu aconselho que você assista o seriado e volta aqui depois para saber o que eu falei. Lembrando que eu não sou crítica de cinema. Aqui eu apresento histórias, apresento o conteúdo, né? E eu analiso a história, o que eu acho que é um ponto positivo, o que eu acho que é um ponto negativo, o que eu gosto e o que me desagrada. Então é mais ou menos nisso que eu me baseio para poder estar fazendo, para poder estar dando minha opinião sobre um assunto. O meu filho, mas eu não sou estátua, não, meu filho. Eu sou um ser humano. Cadê o seu humanismo? Tá, vou fazer de novo. Eu não sei como falar isso aqui. Eu costumo ser uma pessoa bem sensível e empática com a situação alheia. E aqui nesse seriado eu senti uma conexão completa com a história, o que me deixou assim muito preocupada com tudo que estava acontecendo, principalmente com os personagens que foram apresentados.
Então eu gostaria de falar sobre os personagens que mais me chamaram a atenção e falar por que eles me chamaram a atenção, né? Logicamente que a primeira é a Rose, que é a protagonista, aquela situação inicial dela ali. O marido é infectado, eles estão indo para um caminhão para serem resgatados, né? Esse caminhão ele se destina a um estádio. O marido é infectado um pouco antes e não pode embarcar. E a menina que já tinha sido colocada, a filha desse casal, vai e a mulher fica naquele dilema. Eu vou, eu fico, acaba ficando e logicamente que o caminhão vai embora e ela se separa da filha. Nesse meio tempo aí o marido se transforma e começa a perseguir ela numa caçada louca. É uma parte muito angustiante, muito tensa. Ele acaba morrendo, sacrificado por outro sobrevivente. E essa cena já é uma cena muito forte, muito impactante. E logo em seguida eles já são perseguidos, né? E eles têm que sair correndo, fugir. Ela não tem nem aquele tempo de assimilar tudo que aconteceu, né? E eles já têm que fugir, porque aqui os zumbi, eles são corredores. Então, a gente já sabe que quando se trata de um zumbi corredor, o negócio é tenso, né? Você não pode nem imaginar ficar ali. Na verdade, né, eu fico bem pensativa sobre a Rose e essa situação que tem um momento ali depois que ela parece que está assimilando tudo que aconteceu, porque ela não tem um tempo para sentir o luto do marido. Ela não sabe se a filha está viva, se a filha está morta, o que aconteceu com essa menina, se ela indo lá, ela vai conseguir encontrar ela, porque é um estádio é gigantesco, né? E a quantidade de pessoas que deve ter ali, né? E a quantidade de pessoas que foram infectadas por ali também é muito grande. Então eu fico imaginando o que passa na cabeça dela e eu não consigo não deixar de me importar com a situação dela. Então a próxima sobrevivente que eu vou mencionar aqui é a Sam, que é uma sul-coreana que não tem domínio do idioma. Ali não explica se ela era uma estudante, se ela foi a intercâmbio, ali não fala exatamente o que ela foi fazer ali. Eu acho que quando ela está em cena com outros sobreviventes, me causa muita insegurança, porque nem sempre o sobrevivente ele tá querendo ajudar ela, nem sempre ele tá querendo. Toda vez que ela está em cena com outros sobreviventes, eu acho que é um momento de insegurança para mim, porque pelo menos foi o que eu senti, né? Nem sempre as pessoas se importam com ela, nem sempre as pessoas querem ajudá-la, e muitas vezes eles colocam ela em risco para tirar vantagem em alguma situação, ou escapar de alguma situação, né? E tudo ali a questão toda é o bloqueio da comunicação, porque ela não fala nada em inglês, né? Então isso daí é que causa mais tensão, porque você não sabe qual que é a intenção, real intenção da pessoa. Então, aqui muitas vezes fica destacado um preconceito, né? Porque ela não é americana, né? Se alguma coisa acontecer com ela, quem que vai reclamar, né? Naquela situação de desespero, quem que vai reclamar? Quem que vai pensar nisso ou acusar eles de qualquer preconceito que seja? Então, é isso que fica destacado aqui para mim. O próximo personagem que eu vou falar é sobre o Spears. Ao longo dos episódios, né, pelo que dá a entender,
ele tem um caráter duvidoso na sua vida pré-surto. Mas mesmo assim, ele se mostra preocupado, bem cooperativo, ele muitas vezes ele que toma decisões e faz alguns sacrifícios para conseguir atingir um objetivo em prol de todos. Isso também causa um certo desconforto, porque diante de tudo que é mostrado sobre ele, será que realmente ele vai continuar assim? Ou será que não? Ou será que ele vai deixar de ser cooperativo, pensar em grupo e passar a pensar só nele? Então ele é um personagem que é um mistério. Você não sabe se realmente vai continuar ajudando ou se não, ele vai começar a pensar só em si e buscar sobrevivência sozinho. Ah, e lembra do marido da Rose que eu disse que foi morto por um sobrevivente? Foi Spears que matou. Ela estava numa situação que ela não sabia se matava, ela não sabia se fugia, ela não sabia mais o que fazer. E ele chegou, viu toda aquela situação, nem sabia quem era e atirou. Lógico, salvou a vida da Rose, mas acabou tirando a vida do marido dela, né? Fez o que tinha que ser feito, né? Mas a esse custo, né? Logicamente que tem muitos outros personagens aqui, mas a maioria eu acho que entra para morrer já, né? Você já espera, no começo você ainda fica pensando quem que vai até o final, quem não vai chegar lá, mas a maioria entra para morrer mesmo, porque o seriado não tem piedade. Tem alguns que você torce para ele morrer, não vai morrer agora, tomara que morra. Ai, às vezes o seriado traz o que você tem de pior e você acaba desejando, morra, tomara que morra. Infelizmente a gente pensa assim. Não é certo, né? Mas infelizmente a gente pensa assim. Confesso que inicialmente eu não senti interesse nenhum, porque eu olhava a capa e via aquela capa trasher. Pra mim, é trasher. E não tinha interesse algum no seriado. Tanto é que ele saiu em 2019, eu fui assistir ano passado. Não, final de 2019, algo assim. Não me lembro bem. A outra temporada saiu só esse ano. Ainda eu conversei com meu esposo, falei, nossa, amor, mas passou tanto tempo, será que eles vão conseguir, né, dar continuidade àquela história que começou tão boa, foi excelente a primeira temporada, não posso nem falar. E chegou a segunda temporada tão boa quanto. Tão boa, foi uma surpresa mesmo, porque começamos a assistir sem expectativa nenhuma, achando que ia ser mais um seriado que a gente ia abandonar, porque tem seriado que a gente acaba abandonando, né? O roteiro acaba se perdendo e não foi o caso desse. A segunda temporada chegou quente, fervendo e já exalando o pior do ser humano, né? Já foi exalando o pior que o ser humano tem, já demonstrando a galera bem egoísta, a sobrevivência a todo custo. E aqui a gente já vê a Rose com a filha dela. No final da primeira temporada, a gente parou bem naquele momento e a gente não sabe se realmente ela conseguiu se encontrar com a filha. Elas se viram, mas não tínhamos certeza que era realmente a filha da Rose. E a gente ficou com essa situação aí pendente. E aqui a gente vê já a mãe, né, juntamente com a filha, e sempre muito zelosa, o que é justificado por tudo que ela já passou na primeira temporada para encontrar essa garota. Esse zelo muitas vezes acaba até sufocando a menina se sente desconfortável com aquela situação, bufa e acha ruim, né? E aqui a gente vê já a Rose, já uma outra pessoa, uma baita de uma sobrevivente,
lutando a todo custo, né, até as últimas consequências. E eu gostei da transformação dela, que na primeira temporada ela parecia uma ratinha, sei lá, uma ratinha medrosa ali no canto. E de repente aqui a gente já vê outra situação e a filha daquele jeito também. Ela já foi passando para a filha como que deve fazer, como que deve agir, e a menina já vai nos moldes. Aqui a gente vê o grupo inicial, a Rose, o Spears e a Sam se separando. A Rose sacrifica o Spears, que acaba se machucando aí, larga ele para trás de qualquer jeito, como se fosse uma banana podre no fim da feira. Tudo em prol de manter sua filha viva, né? Então, o pior do ser humano é tanto dos sobreviventes, né? Que estão ali brigando para se manterem vivos, para coletar recurso, aquela história de sempre. É recurso, armamento, não é só em relação a eles, é em relação aos personagens principais também, que acaba se relacionando com outros, com personagens novos, e ali você já vê o pior cenário de um apocalipse, né? Que não é só a briga ali dos zumbis contra os zumbis, mas é a briga entre eles mesmos, né? Para coletar os recursos. E na primeira temporada, né, a gente se depara ali com um clima de verão, então é o verão, é o calor, né? Nesse aqui a gente já vê um cenário totalmente diferente. A gente já vê um cenário já no inverno, inverno intenso, aquela neve. Então, todo recurso é importante, né? Ter um abrigo é muito importante, né? O que torna ali a situação ali que é criada ainda pior, né? Então, não é só o fato de querer passar a perna um no outro, é o fato da sobrevivência mesmo, pura em si. Tá? Aqui a gente acompanha então a redenção do Spears, né, que em contato com outros sobreviventes já mostra mais uma parte do passado dele, de que tipo de coisa que ele fazia, né? E que tipo de pessoa que ele se tornou depois de tudo isso, né? O quanto ele aprendeu com tudo isso e como que ele age a partir de agora. O que assim deixa a gente bem reflexivo, pensando que numa situação assim, quem é bom, ele permanece realmente bom ou as pessoas podem mudar, né? Que é o caso do Spears aqui, que eu, como mencionei, ele é uma pessoa que a gente sempre tem um pé atrás, né? E aqui ele se demonstra bem diferente daquilo que a gente imaginava, né? É bem interessante essa redenção do personagem. Bem, como você pode notar, eu tô diferente na impressão sua. Acontece que um dos nossos arquivos deu problema e nós tivemos que gravar de novo. Retomando do que a gente estava conversando antes, né? Eu falei aí dos sobreviventes que veio da primeira temporada e não falei da Sam, né? Que foi o arquivo perdido. Sobre a Sam, ela ficou para trás para ajudar o Spears, para dar uma chance para ele. Ela se rendeu ali a um grupo de sobreviventes que fez ela de cativa. E nisso mostrou esse grupo de sobreviventes, né? E tinha outros grupos que eles entraram em conflito quando eles perceberam que tinha um avião que deixava suprimentos, armamentos, e eles foram atrás da localização da onde estava caindo esses suprimentos, né? E aí que começou uma guerra. Então,
eram vários grupos, tinha um grupo ali que parecia civil, né? Um grupo de civil. E o outro grupo, ele parecia mais formado por militares, que é o grupo do Ryan, né? Liderado pelo Ryan. Esses grupos, eles começaram a entrar em conflito atrás da comida, dos suprimentos. E ela foi passando de um grupo para outro, sempre como cativa. E dentro desses grupos aí, o personagem Raya, eu acredito que vai ser um personagem de grande importância, porque já foi mostrado como que foi a saga dele até o momento que ele tá ali, né? Então eu acredito que esse destaque não é à toa, ele vai ter uma certa importância aí, talvez teve nessa temporada e vai ter acredito que na seguinte também. Ele vai ter uma grande relevância. E a Rose e sua filha, né, ficaram sabendo também desse avião e foram atrás para saber se tinha como serem resgatadas, tudo, né? E nessa busca delas é que elas encontram um resort, que é onde a gente tem um contato maior, né, com a Ana. E ali a Ana mostra os seus conflitos internos, o que está acontecendo, né? O quanto ela evoluiu, né, da temporada passada para essa. Aqui a gente já vê o conflito da mãe com a filha, né? A Rose chega a cogitar de ficar nesse resort, porque tem bastante recurso, tem bastante, é quentinho, tem água quente, é muito bom. E a menina não, a menina ela quer pegar o avião, ela quer ir embora dali, né? Então a gente vê ali um certo conflito ali de interesse. Aí a gente vê o Spears chegando ali, né? Ferido, que a Rose já tinha deixado, ele já tinha sido baleado, né? Por isso que ela deixou ele para trás. Ele já tá num estágio muito grande já, uma infecção muito séria. E aí a gente já imagina, já vê a que veio essa menina, né? A que veio a Ana, que chegou aí para ser uma baita sobrevivente. E ela faz o que tem que ser feito. Na hora você não entende nada, você acha que a menina surtou, meteu um tiraço na cara dele. Depois você vê que não, que ali ela estava meio que num conflito. E depois desse acontecido aí com o Spears, elas resolvem realmente sair dali e ir atrás do avião. Aí, para variar, ali na pista onde chegou o avião, já tá todos os grupos de sobreviventes que a gente acompanhou por essa temporada aí. E aí você já vê o pior cenário, né? Muitos que morrem como que é o negócio, já tinha infectado ali. E aí você já vê o pior do ser humano. Nessa ocasião aí o Ray se destaca e ele faz esse pensamento aí, fala que todo mundo poderia estar vivo se, se, se não tivesse deixado o egoísmo tomar conta, né? Ele faz essa reflexão ali e acaba o seriado, essa segunda temporada, num momento. E aqui a gente termina a história com uma cena que a gente só a Sam consegue embarcar, a filha voltando para ajudar a mãe tá muito machucada e o Ray tá ali também. E o seriado acaba assim, o que dá a entender que terá uma terceira temporada que já tô esperando com muito entusiasmo, porque toda a minha experiência com a série aí já me deu uma boa expectativa para o que virá.
né? E espero que essa expectativa não atrapalhe a minha experiência, né? E no final dessa temporada eu já fico bem em dúvida se eu prefiro a primeira temporada, se eu prefiro a segunda temporada, porque as duas são muito boas, né? As duas temporadas elas se completam e formam uma boa história. Na verdade, eu tô comentando sobre essa série porque eu quase não vejo ninguém comentar e eu vejo só mencionar e são poucas pessoas mencionando, né? E entre as histórias que eu conheço, de tudo que eu conheço, né? De Apocalipse Zumbi, ela também tá ali bem pare a pare com outras muito boas que eu vou apresentar aqui ainda. Ela entra fácil, fácil no meu top 5. E eu deixo. Se você não conhece, né? Que você dê uma chance pra série, que é realmente tem uma história muito boa. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço para que deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com um amigo para me ajudar e ative o sininho para receber notificações. Lutem pela sobrevivência e até um próximo vídeo.